Olá, seja muito bem-vindo, professor de Yoga, nesse programa Viva do Yoga, onde eu compartilho conhecimentos de 22 anos da minha escola, 41 anos da minha prática e estudo do Yoga, para aquelas pessoas, aqueles professores de Yoga, que são professores, mas que ainda não conseguem viver exclusivamente do Yoga, ou que conseguem, mas estão ganhando pouco, precisam melhorar o que ganham, e aqueles que já ganham bem, mas precisam ainda manter, né? Porque se você está com muitos alunos hoje, não significa que estará com muitos daqui há algum tempo, se você não se mantiver atualizado. Então, hoje, adicione esses ritmos respiratórios ao seu repertório de professor de yoga. O tema da nossa live de hoje, na verdade, conheça os ritmos respiratórios e alguns efeitos que eles podem ocasionar, tanto positivo quanto negativo, e a função do ritmo, né? Que ritmos que você pode utilizar e sem riscos, né? Bom, então vamos lá. Quais são os benefícios dessa live? Eu estou aqui com o meu computador, que vai para o YouTube, o meu celular, que vai para o Instagram, e aí aqui o outro computador, que tem o mapa mental da live para a gente fazer passo a passo. Quais são os benefícios? Grande chance de aumentar o repertório da utilização correta de cada ritmo. Claro, você, para ser reconhecido professor com autoridade, para que você tenha um conhecimento profundo e as pessoas, seus alunos, a sociedade onde você vive, reconheçam, oh, aquele cara é um bom professor, aquela pessoa sabe ensinar bem. Você tem que ter um conhecimento profundo em praticamente tudo, e hoje nós vamos falar de ritmo. Bom, já uma objeção que você poderia ter, né? Já conheço ritmo. Claro, um professor de yoga já, né, que estudou pranayama, e na formação ele estudou pranayama, então ele conhece 1-4-2, 1-2-1, aquelas coisas todas. Mas, e aí? Qual é a profundidade que você conhece de ritmo? Quais as implicações se eu uso um ritmo ou uso outro? Em que momentos eu uso um ritmo, em que momentos eu uso outro? Então, não basta ter um conhecimento superficial. O mercado não admite mais professores de qualquer área, né? As pessoas que têm conhecimento superficial não conseguem se manter naquele conteúdo ou naquele espaço. Então, o professor de yoga precisa de conhecimento profundo para viver do yoga. E, claro, essas nossas lives são quarta e quintas, né? Às 11h30, normalmente às 11h30, eu faço essas lives com conteúdos diferenciados para que aqueles professores consigam viver do yoga e manter essa filosofia viva. Atravessou 5.000 anos e vai continuar. Bom, explique um jeito errado de executar esse tema. Não conhecer. A ignorância é um dos piores males, né, que um ser humano pode ter dentro do seu ambiente profissional. Ignorância no sentido filosófico, não é aquele cara ignorante, bronco. Ignorância no sentido de não saber. Então, se você não sabe os efeitos de cada ritmo e como eles podem atuar, você pode indicar para o seu aluno um ritmo que, em vez de fazer bem, vai fazer mal. Isso é ignorância. Então, um jeito errado de você fazer o yoga de maneira geral é não ter conhecimento. E aí, claro, conhecimento não vem de uma vez só, é preciso estudo, é preciso praticar, é preciso perseverar, né? Explique um jeito certo de fazer. Profundidade e orientação correta, né? Quer dizer, você tem que ter profundidade, você tem que saber qual ritmo que se aplica, né? O que você pode dar, o que você pode não dar naquele momento para aquele aluno, para que faça só bem. E aí, o aluno está com um probleminha e você indica a técnica e diz como fazer, ele faz e resolve. Daí ele diz, esse professor é bom. Você aumenta a sua autoridade, o seu reconhecimento como professor, ok? O que não é, né? Um vídeo de como usar cada uma delas, né? Quer dizer, a gente vai falar de ritmo, mas não vai explicar todos os ritmos, ou quais os efeitos de cada ritmo, porque
A live não tem tempo suficiente para isso. Por isso precisa fazer treinamentos, aprofundar. O meu curso de pós-graduação em yoga não está com as vagas abertas agora, mas você pode ficar atento que quando abrir as vagas, é uma boa oportunidade para você ter um aprofundamento diferenciado, né? Então, vamos em frente. Escreva um pequeno passo, né, que você pode fazer agora. Estude. Coloque na sua rotina de professor de yoga algumas coisas que o professor de yoga precisa ter. Primeira coisa que o professor de yoga precisa ter é prática, né? Uma rotina de prática. E eu tenho as minhas práticas pessoais e que faço práticas aqui na escola com os meus instrutores. Todos os meus professores aqui, eu faço aula deles. Uma para ver como eles dão a aula e outra para eu praticar. Então, hoje, às 8 horas, é o dia, às quintas eu pratico às 8 e depois pratico às 17 aqui na escola. De segunda a quinta eu pratico às 17 horas, na quinta também às 8. Então, reserve um tempo para você praticar, reserve um tempo para você estudar a teoria, né? Aprofundar, fazer treinamentos, ler bons livros. E aí, vamos para as perguntas. As pessoas confundem o que significa isso? Não, as pessoas não confundem, os professores de yoga não confundem o que significa, digamos assim, os ritmos. Obrigado, Aurélio. As pessoas não confundem o que significa, mas não sabem a dosagem exata de cada um. A dosagem, o que cada ritmo pode oferecer para você, as pessoas não sabem. E eu, na live de ontem, li um conteúdo do livro Tratado de Yoga sobre ritmo, mas se você fez a live de ontem, me desculpe, eu vou ler de novo porque é muito importante. Nessa edição que eu tenho, a 46ª edição, na página 233 está o seguinte, advertência, né? Recomendamos que os praticantes evitem experiências utilizando outras proporções que não constem deste manual. Aqui tem os ritmos indicados. A razão é justificável. Essas proporções são antigas na nossa linhagem e sabemos muito bem os seus efeitos. Se um praticante adota outra proporção apenas para poder experimentar uma novidade, estará colocando em risco a sua saúde. Muitos professores de yoga não sabem que o yoga, né, se mal feito, ele causa prejuízo, sim. Ele tem efeitos colaterais, sim, se ele não for feito de maneira correta. E uma série de técnicas produzem efeitos colaterais. E o pranayama é uma delas, e os ritmos dentro do pranayama, né, os exercícios respiratórios, o ritmo é um dos grandes problemas do pranayama. O yoga é fundamentalmente empírico. Se a respectiva técnica for inócua ou mesmo nociva, com o tempo terá sido excluída. Se for eficiente e benéfica, terá sido incorporada ao patrimônio do yoga. Mas, preste bem atenção nisso, professor, mas até que uma técnica seja inscrita na nossa tradição, são necessários séculos de experimentação e algumas vítimas. Porque tem alunos que começam a fazer experiência. Eu tinha um aluno aqui que foi difícil, ele gostava de fazer experiências e ele saía das orientações, né? E aí esse cara que faz experiências, que não tem o conhecimento dos grandes mestres, que são basicamente aqueles mestres mais antigos, quando você lê os livros dessas pessoas mais novas, a partir da década de 70, pouquíssimos autores são realmente profundos, não falam, né? E aí o professor que se mete a fazer experiência sem uma boa orientação, ele pode ter um problema, né? E aqui eu quero ler também o Yoga Sutra de Patanjali, né? Que no livro 2, né? A trilha da prática, no item 51, né? No Sutra 51, o quarto tipo de pranayama está além da inspiração e da expiração, né? Qual pranayama que está além da inspiração e da expiração?
Esse aqui, eu não vou entrar aqui no dia de hoje, porque eu não tenho tempo, né? Isso aqui eu explico no meu curso Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali, que esse curso Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali está dentro do curso, né, pós-graduação em Yoga, ok? Só para dizer para você que Pranayama tem muita coisa. Quando eu falo em ritmo, eu leio Patanjali, que ele só cita um pranayama, que ele chama de quarto tipo. Né? Por quê? Porque os outros são mais simples. Né? Num livro sucinto como ele fez, talvez não precisasse dizer. Bom, quais os tipos de ritmos respiratórios existem? Então, eu vou colocar os que estão no Tratado de Yoga e depois eu vou fazer uma observação. Né? 1-1-1-0. Né? Você inspira, por exemplo, em 4 tempos, retém com os pulmões cheios em 4, expira em 4 e não retém com os pulmões vazios. Então, quando eu falo ritmo, eu falo tempo de inspiração, retenção com os pulmões cheios, expiração, retenção com os pulmões vazios. E, claro, eu poderia fazer, em vez de 4, 4, poderia fazer, por exemplo, 8, 8. Inspiro em 8, retenho com os pulmões cheios em 8, expiro em 8, não retenho com os pulmões vazios. Então, esse 1-1-1-0 é referente ao tempo de inspiração. Né? Veja o seguinte, esse é o ritmo para iniciante, o cara que está aprendendo a respirar. 1-2-1-0. Então, o que significa? 1, eu inspiro, por exemplo, em 4 tempos. 2, 2 vezes o tempo da inspiração, então eu retenho em 8 tempos. 1, eu expiro no mesmo tempo da inspiração e não retenho os pulmões vazios. Então, aí, o iniciante, que já tem né, mas ainda é iniciante, ele começa a aprender a fazer retenções com os pulmões cheios mais longas. A retenção, desculpa, com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios, é parte relevante, fundamental. Desculpe de novo ao vivo dei isso, né? É parte fundamental dos efeitos dos pranayamas e dos ritmos. Aí um terceiro ritmo, 1, 2, 3. Né? Eu inspiro em 4, retenho em 8 e expiro em 12. Não retenho com os pulmões vazios. Ou inspiro em 8, retenho em 16, expiro em 24. Não retenho com os pulmões vazios. Esse tipo de pranayama, ele tem efeitos, o ritmo ele é usado em uma série de circunstâncias, mas com o mantra é uma das formas que eu utilizo. Né? Com o mantra, é um ritmo que combina com umas vocalizações de mantra. Não vou entrar aqui porque não dá tempo. 1-1-1-1. Inspiro em 4, retenho com os pulmões cheios em 4, expiro em 4 e retenho com os pulmões vazios em 4. Né? Começa, para iniciante, que começa a reter com os pulmões cheios. É também chamado de ritmo quadrado, né? Porque todas as fases da respiração têm o mesmo tempo. E aí, claro, eu poderia ser 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8. O importante é que todos os tempos, tempo de inspiração, retenção com os pulmões cheios, expiração e retenção com os pulmões vazios, são iguais. Você vai notar que nos ritmos, poucos ritmos têm retenção com os pulmões vazios. Poucos. Porque isso tem uma razão de ser. A retenção com os pulmões vazios, ela pode desencadear estados de ansiedade, estados de estresse ou explosões. Né? Acontece isso com frequência você faz respiratórios 3, 4 minutos, 5 minutos, a chance disso acontecer é muito pequena. Mas o cara que faz um respiratório, 15, 20 minutos de respiratório com retenção com os pulmões vazios, aí ele começa a ter uma pressão do emocional. Por isso que a maioria dos ritmos, você vai notar que não tem retenção com os pulmões vazios. Próximo. 1, 2, 1, 2. Então, retenção com os pulmões vazios mais longa. Inspiro em 4, retenho com os pulmões cheios em 8, expiro em 4 e retenho com os pulmões vazios em 8. Ou, inspiro em 8, retenho em 16,
expiro em 8, retenho com os pulmões vazios em 16. Esse é um respiratório bastante intenso, é um ritmo que todo professor de yoga precisa ter cuidado quando ele vai fazer a prática. Claro, fazer 3, 4 minutos não vai dar efeitos, exceto para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande da energia. Tem pessoas, eu já, em outras lives, já comentei, que o pranayama é uma ferramenta para aumentar a energia. E o ritmo, com ritmo, sem ritmo, e o tipo de ritmo, aumenta muito, pode aumentar muito a energia, ou não. Esse pranayama, com retenção, os pulmões vazios nessa proporção, dá uma pressão no emocional bastante expressiva se a pessoa, né, fizer um pouco mais de tempo. O que você observou aqui? Que ritmo combina com tempo de prática? Claro, se eu fizer 3, 4 minutos de pranayama, mesmo fazendo um ritmo avançado, a chance de eu ter problema é pequena, né? Eu estou falando para o aluno. O professor já tem mais. Um professor que pratica, que tem sadhana, sadhana quer dizer prática consistente, né? Se ele pratica com consistência, em determinado momento, ele precisa avançar, né? Ele precisa desvendar essas técnicas mais profundas, né? Mas ele já tem ferramentas para administrar o emocional. Ele já sabe a hora que parar, e, claro, um bom professor de yoga, ele sempre tem um orientador com muito mais experiência. Eu oriento vários professores de yoga aqui no meu grupo avançado, né? Quando eles têm um problema, quando eles têm uma dificuldade, eles vêm me consultar, eu oriento. Então, esse ritmo para alunos tem que ser dado só para alunos já com uma relativa antiguidade. E mesmo assim, o professor precisa começar com pouco tempo. Começa esse pranayama, uns 4 minutos, 3, 4, permanece aí por 6, 8, 10 meses para depois, né, aumentar. Numa contagem baixa, porque a contagem também influencia. Mas a contagem eu vou falar daqui a pouco, né? Por que influencia, né? 4, 8, 4, 8 é uma coisa. 8, 16, 8, 16 muda completamente. 10, 20, 10, 20 é outra pegada completamente diferente. A pressão é muito, 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 muito maior. Então, quando você pensa em ritmo, você, professor de yoga, nas suas aulas ou na sua prática, você pensa assim, ritmo, né? 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, etc. Você pensa o tempo de duração que você vai fazer esse pranayama, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Os tempos mudam muito, muito, muito. E as contagens, né? A primeira contagem, 4, 4, 4, 4, 0, né? É uma coisa. 8, 8, 8, 0 é outra. 10, 10, 10, 0 é outra. Então, essas 3 variáveis, elas têm que ser combinadas com bastante sabedoria. E aí, um dos mais clássicos do yoga, um ritmo, é 1, 4, 2, 0. Inspira em 4 tempos, retém 16, solta em 8 e não retém com os pulmões vazios. Esse talvez seja, para o praticante que não é iniciante, né, que já tem um tempo de prática, esse talvez seja o ritmo mais utilizado e na 1, 4, 2, 0, nas proporções 4, 16, 8. Menos que isso ou mais que isso, os efeitos mudam completamente. Menos não mudam tanto, mas mais que isso, o professor vai ter que ter um cuidado bastante expressivo que eu vou colocar daqui a pouco. Bom, ritmos avançados. Então, esses são ritmos que estão escritos nos manuais, né? Nos livros de yoga. Você vê quando o Patanjali fala, não fala de ritmo, né? Porque muitos autores antigos nem falam, ou falam esses ritmos que podem ser utilizados por qualquer praticante com
chance de risco pequena, baixa, mas não zero, né? Porque o 1, 2, 1, 2 é um ritmo bastante intenso e gera uma pressão emocional bastante expressiva. Claro, o professor que já está habituado, já tem um bom tempo de prática e já resolveu algumas questões internas relevantes, ele não vai sentir essa pressão. Mas o praticante novo, aí pega alguém com síndrome do pânico, com ansiedade, pega alguém estressado, pega alguém com uma mente muito acelerada, né? Pega uma pessoa que tem uma resposta rápida de aumento da energia, pega uma pessoa que está ali com algumas energias intensas, bloqueadas, mas de acesso fácil, e o resultado não vai ser positivo, ok? Então, embora esteja no manual, ele ainda é um ritmo intenso. Porque o que os autores de yoga geralmente fazem, os mestres? Eles colocam nos livros aquelas técnicas, aqueles conteúdos que possivelmente não geram risco, ou o risco é relativamente baixo. E aí, as práticas mais avançadas, né? Onde estão? De mestre a discípulo. Você precisa aprender com alguém que sabe, com alguém que já passou pela experiência. Então, os ritmos avançados não estão geralmente nos manuais. Nunca leia um ritmo avançado em manuais. Eventualmente pode ter um ou outro professor que coloca. E aí você precisa aprender, e eu também não vou ensinar os ritmos avançados aqui, pela mesma razão. Porque às vezes você ensina uma técnica avançada e diz que essa técnica avançada você tem que produzir, trabalhar com essa técnica só em determinadas circunstâncias. E às vezes o professor, ele não observa, ou o praticante não observa. Então você, professor de yoga, tome muito cuidado ao ensinar técnicas mais intensas para os seus alunos. Porque muitos alunos não respeitam as indicações. Porque quando a gente começa a fazer yoga, talvez eu fui assim, talvez você também foi, ou talvez ainda você seja, a gente já quer aquelas técnicas, porque a gente quer os efeitos, a gente quer expansão de consciência, a gente quer aquelas estruturas mais poderosas do yoga. Normalmente, os iniciantes assim, e eu também fui, e talvez você também tenha sido. E aí, você é iniciante, você não tem a noção do que isso pode acontecer se você fizer uma técnica muito forte e você não estiver preparado. A gente não tem essa noção, eu não tinha. Creio que você, no início, também não tinha, e se você é um professor que não é muito antigo, talvez ainda, quando eu falo que as técnicas podem causar efeitos colaterais, você diz, putz, esse cara está falando bobagem, né? Então, isso é possível. Por isso, o professor de yoga, ele tem que ensinar a técnica quando o aluno está com a maturidade mental, emocional, energética, para fazer aquela técnica sem risco ou com risco muito baixo. Ou, quando eu ensino uma técnica mais forte para um aluno antigo, né, que já está preparado, eu falo, qualquer coisa me avisa. Se você tiver alguma reação desse tipo, aí eu dou os sinais que indicam que a prática não está funcionando, a energia está demais ou está desequilibrada, então eu falo para ele os sinais e digo, se acontecer qualquer coisa dessa, me avisa, porque nós precisamos corrigir a rota. Porque em um determinado momento, o professor precisa me ensinar as técnicas avançadas, porque senão ele morre e não ensina para ninguém. E aí teria se perdido. E ele tem que ensinar para alguém que ele entenda que está preparado para receber. E aí você ensina uma técnica mais avançada, vê o que esse aluno faz, o que esse professor faz, para ver se ele de fato ele está com maturidade suficiente, aí ele faz, né? Aí você vê, ele está caminhando certo, você vai entregando mais conteúdo. Bom, mas, por exemplo, eu não vou falar desses ritmos avançados, né? Por conta dessa razão, mas quando eu quero, por exemplo, quando eu combino mantra com pranayama, o efeito é bombástico. O mantra com pranayama, combinar essas duas técnicas com um tempo um pouco mais longo, e aqui na minha escola eu tenho uma sala redonda, extraordinária, com cúpula, que dá uma sonoridade muito grande, e todas as sextas-feiras a gente faz uma prática de mantra de 1 hora.
Então, quando você combina mantra com pranayama, dependendo da combinação que você faz, o efeito é bombástico. E quando eu quero ter efeitos específicos, eu uso outros ritmos. Só que esses ritmos têm que se tomar cuidado e você tem que aprender com alguém que saiba. Por que esse conhecimento e outros são importantes? Né? É uma dúvida. Obrigado. Né? Aqui surgiu um elogio, obrigada. Né? Por que esse conhecimento? Para fazer direito. Para você viver do yoga, você precisa ser um profissional de conhecimento profundo, né, e ensinar direito. E a gente ensina direito, a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente não consegue ensinar, porque a gente não sabe. Né? E aí você é professor novo, precisa ficar preocupado? Não, não precisa. Você tem que manter a honestidade. O que eu chamo de honestidade? Você precisa continuar praticando e você precisa continuar estudando. E à medida que você evolui, você vai ensinando melhor, né? Então, isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo, a gente não aprende de uma vez só. Quais as contagens são indicadas? Agora eu vou falar um pouco das contagens que eu prometi lá no início. Até 4,16,8, sem problemas. Até 4,16. Sem problemas, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Porque o que acontece? Se eu inspiro em 4, seguro em 16, solto em 8, então um ciclo respiratório meu dá 4 de inspiração, 16 da retenção, 16 mais 4, 20, mais 8 da expiração, 28. Então eu faço uma respiração completa a cada 28 segundos. O que significa? Se eu faço uma respiração a cada 28 segundos, eu faço, arredondando, eu faço 2 respirações por minuto. Na maioria absoluta dos seres humanos saudáveis, que não têm doença, especialmente que não tenham doenças respiratórias, que não tenham comprometimento pulmonar, né? As pessoas saudáveis, quando eu tenho uma respiração com 30 segundos, até 30 segundos, né? Um adulto saudável, eu aumento a oxigenação celular. Eu aumento a oxigenação. Pouquinho, mas aumento. Se eu fizesse um ciclo respiratório na metade disso, né? Inspiro em 4, seguro em 8, 8 e 4, 12. E solto em 4, 16. Praticamente a metade. Né? O que eu tenho? Uma oxigenação celular que está em ascensão, aumenta. Claro, vai chegar um momento que a célula satura e aí não tem mais, né, ampliação. Significa dizer que eu estou numa zona, sob o ponto de vista da oxigenação celular, uma zona que não é de risco. Não é de risco. Ok? Agora, 4, 16, 8, dependendo do indivíduo, se ele não for saudável, se ele já teve doenças pulmonares que comprometeram um pouco a capacidade respiratória, se ele tem alguma deficiência na absorção de oxigênio, se ele tem anemia, né? Às vezes a pessoa aparentemente está bom, mas por que anemia? Anemia, você tem menos células que levam o sangue para células, as hemácias, né? Você tem menos hemácias, então o transporte do sangue dos pulmões para as células fica prejudicado. Então, 4, 16, 8 para uma pessoa nessa circunstância pode reduzir o oxigênio celular. E se você reduz o oxigênio celular, o que acontece? Morte celular. Morte celular. Então, se você faz retenções acima de 4 a 16, 8, vamos supor 10, 20, 40. 10, 40, 20. Um exemplo. 10, 40, 20. 10 de inspiração. 40 de retenção com os pulmões cheios. 10 mais 40, 50. Né? E 20 de expiração são 70. Cada ciclo respiratório é 1 minuto e 10. Se você faz a contagem
por segundo, né? Cada unidade, 1 segundo. São 70 segundos. 1 minuto e 10 a cada respiração. Significa que para a maioria absoluta das pessoas, exceto quem já tem um treinamento expressivo, você vai ter redução de oxigênio nas células. Né? Primeiro você reduz o oxigênio nos pulmões, depois você reduz o oxigênio celular. O que acontece quando falta oxigênio nas células? Primeiro, há uma redução do metabolismo, né? O organismo começa a tirar, começa a desativar aquelas estruturas que não são necessárias, né? Então, por isso, esses ritmos mais longos também produzem uma descontração mais profunda. Porque daí, por exemplo, musculatura, o organismo começa a tirar oxigênio dos músculos para preservar os órgãos mais fundamentais, preservar cérebro, preservar coração, preservar pulmões. Tá? Mas, se eu permaneço com isso a partir de um certo tempo, 10 minutos, 15 minutos, às vezes essa falta de oxigenação pode reduzir, pode levar à morte de algumas células ou de muitas aí, dependendo de quanto tempo você fica, ok? Tem efeitos positivos você fazer essas retenções longas? Tem efeitos positivos, sim. Agora, tem risco? Tem riscos e tem riscos que são expressivos. Quando você vai na Índia, por exemplo, tem lá, né? Quando você faz essas retenções mais agressivas, os manuais dizem o seguinte: você só pode fazer isso na presença do seu mestre. Por quê que você só pode fazer isso na presença do seu mestre? Porque quando você reduz a quantidade de oxigênio celular, há uma mudança no metabolismo. Então, o que acontece? Quando eu reduzo o oxigênio celular, tem os sensores, né, que no sangue ali, né, nos órgãos, os sensores que dizem, tá, o oxigênio está muito baixo. Muda o pH do sangue e a mudança leva a um desmaio. Por que é esse desmaio? Se eu conscientemente não estou agindo bem, o organismo assume o controle, o piloto automático. Então, se você quisesse fazer uma experiência boba, você não consegue se suicidar tampando a sua respiração, ó. Tampo as narinas e tampo a boca, né? Não respiro. Você vai se suicidar? Não vai. Porque vai chegar um momento, a falta de oxigênio, né? O organismo entende, o psiquismo entende que você não está fazendo direito, há uma mudança de pH, aciona aqueles sensores e aí você desmaia. Desmaiou, passa a respirar normalmente, né? Ok? Agora, o que acontece? Esses sensores, eles são passíveis de alteração da sensibilidade. Então, quando um professor de yoga ou um yogi, né, faz essas experiências mais fortes, como é que ele faz para não desmaiar? Ele começa a alterar esses sensores. Então, se eu faço um tempo e nesse ponto o sensor aciona o cérebro, né, o psiquismo, para que você desmaie, se eu começo a fazer essas práticas e aumentar aos poucos, eu começo a alterar os sensores. E aí eu vou num processo que gera risco, que gera morte celular de órgãos importantes e eu não desmaio. E aí esse cara vai ter problema sério. Por que eles dizem, então, que se o professor for fazer isso, ou o yogi for fazer isso, precisa fazer na presença do seu mestre? Porque quando tem alguém que conhece o caminho, e vendo, ele começa a olhar, e se alguns sinais de que está fazendo mal, que o metabolismo não foi adequado para esse tipo de pranayama, o professor interrompe a experiência. Ele pega e tira o yogi, o aluno dele,
desse processo. E ao tirar desse processo, o cara restabelece a respiração, restabelece o oxigênio sanguíneo, né? E preserva as células. A literatura yogi relata, quando você pega esses livros bons, antigos, relatam muitas pessoas que tiveram acidentes fatais por conta dessa técnica, porque lá na Índia eles têm uma coisa de ficar enterrado vivo, né? O cara vai numa câmara hermética, que é um exercício deles, e ele fica, o oxigênio fica praticamente ausente por um tempo, né? Que seria equivalente a uma retenção muito longa, e o cara não morre. Mas nessas experiências vários sucumbiram, né? É isso que está no Tratado de Yoga. Para uma coisa acontecer, algumas vítimas sempre foram necessárias. Você percebe? Então, as contagens acima de 4, 16, 8, você precisa tomar muito cuidado na sua prática, né? E você precisa tomar, assim, ensinar, eu não ensino para os meus alunos, não estimulo a você fazer contagem acima de 4 a 16 anos. Porque para efeitos de expansão da consciência, não faz diferença. Faz diferença para algumas bobagens que não são do escopo fundamental da prática do yoga, do que o yogi quer com expansão de consciência. Então, vale a pena o risco? Eu recomendo que não. Qual o maior benefício de cada ritmo? Bom, eu falei ali em cima de alguns benefícios, mas aqui não dá para... o tempo nosso é curto. Então, são esses que eu falei, né? Tem mais alguns, sim, mas não temos tempo. Qual o maior benefício de ter um conhecimento técnico e teórico profundo, usar com maestria? À medida que o professor de yoga aprofunda, tem um conhecimento técnico e teórico, só técnico ajuda, mas não resolve, só teórico ajuda, mas não resolve, precisa dos dois. Aí você começa a usar com maestria, e você começa a orientar com maestria, e aí você começa a prosperar cada vez mais. Qual é o melhor momento para cada ritmo? De acordo com os resultados que desejamos. Então, ritmo. Se eu quero dormir, né, eu estou com um problema de insônia, né, é um ritmo relaxante. Esse ritmo, 1, 2, 3, pode ser um ritmo bastante relaxante, se a contagem for confortável. Se a contagem não for confortável, sempre que perde o conforto, né, você perde o relaxamento. Então, eu estou com insônia. Por exemplo, o ritmo 1, 2, 3 pode ser um ritmo muito importante. Eu estou ansioso. Ansioso a gente já falou. A ansiedade, a respiração na live passada, a respiração ajuda, mas pode prejudicar, né? Se eu quero estabilidade mental, se eu quero aumento de energia, se eu quero equilíbrio das energias, etc, etc, etc. Os ritmos você aplica de maneira genérica na sala de aula, mas quando o indivíduo vem conversar com você, professor, me falaram, eu tenho insônia, o yoga pode me ajudar, né? E aí você diz, tá bom, faz a prática que vai ajudar. Mas à noite, antes de dormir, você pode experimentar esse respiratório 1, 2, 3, né? Com ritmo 1, 2, 3. Não nas primeiras aulas, né? Deixa ele se ambientar com o yoga, né? Aí você diz, tá bom, você experimenta isso. Por que experimenta? Porque a gente tem que entender que os efeitos, eles não são iguais, porque dependendo do nível, da profundidade da insônia, né? Esse cara pode ficar agitado. Ou da preocupação dele. Eu tenho que dormir, tenho que dormir, tenho que dormir, isso vai me fazer dormir. E aí o que ele fica? Ansioso. E aí o respiratório não tem sentido, prejudica. Às vezes, falando um pouco de insônia, agora só, de maneira geral, né? Porque a pessoa que tem insônia, se ele, a hora de dormir, se ele ficar preocupado, né? Alongamento ajuda a reduzir insônia, alongamento ajuda.
Mas dependendo como o cara faz alongamento, ele fica desperto, ele fica ansioso. Tenho que fazer isso para dormir, tenho que fazer isso, mais aquilo para dormir. Ficou ansioso, ficou agitado, ele não dorme, mesmo fazendo as técnicas. Por isso que e aí você vê como você utiliza com maestria quando você tem conhecimento profundo, porque daí você diz para a pessoa, né, que está com insônia, ó, primeiro e mais relevante, tudo que você fizer para dormir tem que relaxar. Se você ficou ansioso, se você ficou estressado, se você despertou, então aquela técnica ainda não é boa para você nesse momento. E aí, experimenta isso, aí me fala, porque daí você dá a orientação para o aluno, ele faz, experimenta e fala para você. Né? E aí você vai fazendo os ajustes. Esse ajuste, porque não depende só da técnica e dos efeitos da técnica, depende de como o aluno faz aquela técnica. Né? Quando a gente ensina um asana mais intenso e o aluno quer fazer, às vezes ele se machuca, sabe? Se ele faz com leveza, com tranquilidade, o resultado a longo prazo tende a ser melhor. E no emocional isso é muito, muito relevante. Né? Então, qual é o melhor momento para cada ritmo? Vai depender do objetivo que você quer, vai depender do nível do praticante, se ele é mais iniciante, se ele é mais antigo, e da situação que ele está passando. Né? Às vezes ele está num momento, ele já é eu estou agora com um aluno especificamente, nesse momento que eu gravo essa live, é um aluno antigo, mas ele está passando por um processo estressante, né? Ali de uma série de circunstâncias que aconteceu tudo numa vez só, várias perdas, sabe? Está acontecendo tudo numa vez só, e o que ele fazia e já dominava, agora, nesse momento específico, ele não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Como que eu oriento um desses? Aquelas técnicas que eu orientava para ele chegar em determinados pontos, com essa situação momentânea que ele está vivendo, essas técnicas não funcionam. Então, o que eu fiz? Né, a gente conversou, dei algumas orientações, e perguntei o que o seu? Não está funcionando. Então, vamos dar um passo atrás. Vamos fazer conteúdos, técnicas mais básicas. Agora começou a fazer as técnicas mais básicas, começam a dar resultado. Ok? O que você vê, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Um dos maiores erros dos professores de yoga, não nisso, mas na média, é sempre do mesmo jeito. Né? Muitos professores de yoga não investem em conhecimento, em aperfeiçoamento, em estudo, e isso a longo prazo tira o cara do yoga. Né? Por onde começar? Estudo e prática. Então, o professor de yoga precisa sempre ter prática, nunca parar de praticar. E uma boa prática para um professor de yoga é uma prática que tenha dois elementos. A prática em que ele faz sozinho a prática, ele conduz a sua prática, e um momento que ele faz prática conduzido por outros professores. Né? A combinação das duas coisas é relevante. E estudo sempre, sempre, sempre. Livros, não adianta ler os livros simples, tem que ler os livros profundos. Beleza? Bom, essa era a ideia de hoje, né? Desse conteúdo de ritmos. Você vê que cada grupo de técnicas, só de fazer os ritmos, você vê quanto o professor precisa saber. Por isso, a atualização é sempre. E você, Beth, também? Também. Eu continuo estudando, continuo praticando, faço a minha prática pessoal e faço prática dos meus professores aqui da escola. Né? Mas eu tenho uma professora que tem, eu acho que 2 anos de formada, 2 ou 3 anos de formada, uma coisa assim, e eu faço a prática dela. Mas, Beth, você com 41 anos, faz uma prática de um professor que tem 2, 3 anos? Sim, sei, mas precisa praticar, porque tem muitas coisas que o que está na minha cabeça, o asana que o professor passa, eu faço. Né? Mas o que está na minha cabeça é uma coisa, né? O nível de concentração, de profundidade é outro. Então, não importa quantos anos você tenha de prática, quanto você já viveu, a prática é fundamental e o estudo também. Muito, muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada de viver do yoga. Até o nosso próximo encontro.